Olá, meus psicomacumbeiros. Meu nome é Rosângela Carvalho, eu sou psicoterapeuta. Sejam bem-vindos ao Psicologia para Macumbeiros, que será uma playlist do meu canal, onde eu vou explorar as profundezas da mente humana através da perspectiva única e enriquecedora das práticas espirituais afro-brasileiras. Preparem-se para desmistificar conceitos, mergulhar em discussões fascinantes e descobrir como a psicologia e a macumba podem caminhar juntas para promover o bem-estar e o autoconhecimento. Então, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Axé. Bom, eu vou iniciar essa minha apresentação sobre o tema que eu vou transcorrer, em média, uns 12 vídeos, mais ou menos, falando do orixá da terra Xapanã, de Obaluayê, de Omulu, de Sapatá, pelo Batuque do Rio Grande do Sul e as suas versões. Eu venho da área da psicologia, então o meu estudo, as minhas pesquisas estão baseadas na energia psíquica, tanto individual como coletiva, indo pelos caminhos dos arquétipos, pelos mitos, pelos protótipos e a necessidade da compreensão dessa energia terra em nossas vidas no sentido de um trabalho interno. Então vamos começar, nós vamos dar uma volta, né, pelas vertentes afro-brasileiras, iniciando então na Umbanda, onde o culto é feito ao Obaluayê, que se desdobra com o nome de Omulu, é um orixá originário do Daomé, é um orixá sombrio, tido entre os iorubanos como severo e terrível, caso não seja devidamente cultuado, porém é um pai bondoso e fraternal para aqueles que se tornam merecedores através de gestos humildes, honestos e leais. Nanã decanta os espíritos que irão reencarnar, e Obaluayê estabelece o cordão energético que une o espírito ao corpo, ao feto, que será recebido no útero materno assim que alcançar o desenvolvimento celular básico, os órgãos físicos, né? Ambos os nomes surgem quando nos referimos a essa figura, seja Omulu, seja Obaluayê. Para a maior parte dos devotos do candomblé e da Umbanda, os nomes são praticamente intercambiáveis, referente ao mesmo arquétipo e, correspondentemente, uma mesma divindade. Já para alguns babalorixás ou ialorixás, porém, há de se manter certa distância entre os dois termos, uma vez que representam tipos diferentes do mesmo orixá. Um dos mais temidos orixás comanda as doenças e, consequentemente, a saúde. Assim como a sua mãe Nanã, ele tem profunda relação com a morte. Tem o rosto e o corpo coberto de palha da costa, em algumas lendas, para esconder as marcas da varíola. Já em outras lendas, já curado, não poderia ser olhado de frente por ser o próprio brilho do sol. O seu símbolo é o xaxará, um feixe de ramos de palmeira enfeitados com búzios. Em termos mais restritos, o Maluaê é a forma jovem do orixá Xapanã, enquanto o Mulu é a sua forma velha. Como, porém, Xapanã é um orixá que tem um nome, digamos assim, proibido, tanto no candomblé e também em alguns lados da Umbanda, não devendo ser mencionado, pois pode atrair a doença inesperadamente, a forma de Obaluayê é a que mais se vê. Então, essa distinção se aproxima da que existe entre as formas básicas até de Oxalá, como, por exemplo, tem o Oxalá, o crucificado, Oxaguiã, a forma jovem, e Oxalufã, a forma mais velha. A figura de Omulu, de Obaluayê, assim como seus mitos, é completamente cercada de mistérios e dogmas indevassáveis. Em termos gerais, a essa figura é atribuído o controle sobre todas as doenças, especialmente as epidemias.
faria parte da essência básica vibratória do orixá, tanto o poder de causar a doença como a de possibilitar a cura do mesmo mal que criou. Em algumas narrativas mais tradicionalistas, eles tentam apontar-se que o conceito original da divindade se referia ao deus da varíola. E tal visão, porém, é uma evidente, digamos assim, limitação. A varíola não seria a única doença sob o seu controle, simplesmente era a epidemia mais devastadora e perigosa que conheciam os habitantes da comunidade original africana, onde surgiu o Mulu e o Baluaê, que era o Daomé. Assim, sombrio e grave como Iroko e Oxumaré, que são seus irmãos, e Nanã, a sua mãe, o Mulu ou Baluaê é uma criatura da cultura Jeje, posteriormente assimilada pelos Yorubás. Enquanto os orixás iorubanos são extrovertidos, de têmpera passional, são alegres, humanos e cheios de pequenas falhas que os identificam com os seres humanos, as figuras daomeanas estão mais associadas a uma visão religiosa, em que distanciamento entre deuses e seres humanos é muito maior. Quando há aproximação, há de se temer, pois alguma tragédia está para acontecer, pois os orixás da Daomé, eles são austeros no comportamento mitológico, graves e consequentes em suas ameaças. A visão de Omulu e de Obaloaê é a do castigo. Se um ser humano falta com ele, ou um filho de santo seu é ameaçado, o orixá castiga com violência e determinação, sendo difícil uma negociação ou um aplacar, como é mais assim, uma aproximação mais fácil com os orixás iorubás, né? Quando há uma ira, assim, há uma maneira mais fácil de aplacar essa ira, né, com os orixás iorubás. Pierre Verger, nesse sentido, sustenta que a cultura do Daomé é muito mais antiga que a iorubá, que se pode ser sentido em seus mitos. A antiguidade dos cultos de Omulu e Obaluaê e Nanã, que é o orixá feminino, frequentemente confundidos em certas partes da África, é indicada por um detalhe do ritual do sacrifício de animais que lhes são feitos. E neste ritual, ele é realizado sem o emprego de instrumentos de ferro, de corte, de faca, indicando que essas duas divindades faziam parte de uma civilização anterior à Idade do Ferro e à chegada do Ogum. Com parte do temor dos iorubás, eles passaram a enxergar a divindade Omulu, ou Baluaê, mais sombria dos dominados como fonte de perigo e terror, entrando num processo que podemos chamar de malignação de um orixá do povo subjugado, que não encontrava correspondente completo e exato, apesar da existência, né, similar apenas de Ossanha. Omulu, ou Baluaê, seria o registro da passagem de doenças epidêmicas, castigos sociais, já que atacariam toda uma comunidade de cada vez. Obaluaê, o rei da terra, é filho de Nanã, mas foi criado por Iemanjá, que o acolheu quando a mãe o rejeitou por ser manco, feio e coberto de feridas. É uma divindade da terra dura, seca e quente, e às vezes chamado o Velho, com todo o prestígio e poder que a sua idade representa no candomblé. Ele está ligado ao sol, propicia colheitas e ambivalentemente detém a doença e a cura. Com seu xaxará, que é o seu cetro ritual de palha da costa, ele expulsa a peste e o mal. Mas a doença pode ser também a marca dos eleitos, pelos quais o Mulu quer ser vencido, quer ser servido, perdão. Quem teve varíola
é frequentemente consagrado ao Mulu, que é chamado o médico dos pobres. As suas relações com os orixás são marcadas pelas brigas com Xangô e Ogum, e pelo abandono que os orixás femininos lhe legaram. Rejeitado primeiramente pela mãe, segue sendo abandonado por Oxum, por quem ele se apaixonou, que justamente com Yansan troca-o por Xangô. E finalmente Obá, com quem se casou e foi roubada por Xangô. Existe uma grande variedade de tipos de Omulu e Obaluayê, como acontece praticamente com todos os orixás. Existem formas guerreiras e não guerreiras, deidades diferentes e etc. Mas, resumido pelas duas configurações básicas do velho e do moço. Então, a diversidade de nomes pode também nos levar a raciocinar que existem mitos semelhantes em diferentes grupos tribais da mesma região, justificando que o orixá é também conhecido como Sapatá, Omulu, Jagum, Kikongo, Sapatoí, Iximbó, Igui e outros. Essa grande potência astral inteligente, quando relacionada à vida e à cura, recebe o nome de Obaluayê. Ele tem sob seu comando incontáveis legiões de espíritos que atuam nessa irradiação ou linha, trabalhadores do grande laboratório do espaço e verdadeiros cientistas, médicos, enfermeiros, que preparam os espíritos para uma nova encarnação, além de promoverem a cura das nossas doenças. Atuam também no plano físico, junto aos profissionais de saúde, trazendo o bálsamo necessário para o alívio das dores daqueles que sofrem. O Senhor da Vida é também o guardião das almas que ainda não se libertam ou se libertaram da matéria. Assim, na hora do desencarne, são eles, os falangeiros de Omulu, que vêm nos ajudar a desatar nossos fios de agregação astral-físico, esse cordão de prata, que ligam o perispírito ao corpo material. Os comandados de Omulu, dentre outras funções, são diretamente responsáveis pelos sítios pré- e pós-morte física, em hospitais, em cemitérios, em necrotérios, envolvendo esses lugares com um poderoso campo de força fluídico-magnético, a fim de não deixarem que os vampiros astrais, os quiumbas desqualificados, sorvam energias do duplo etéreo daqueles que estão em vias de falecerem ou falecidos. Em termos mais estritos, Obaluayê seria a forma mais jovem do orixá Chapanã, enquanto Omulu a sua forma velha. Como, porém, Chapanã, no início da formação dos cultos afro-brasileiros, era proibido tocar em seu nome fora dos terreiros, não devendo ser mencionado, pois poderia atrair suposta doença inesperada. Assim, a expressão Omulu é a que mais se popularizou e acabou sendo confundida não apenas com a forma mais velha do orixá, mas com a sua essência genérica em si. Então, essa distinção se aproxima da que existe entre as formas básicas, até, digamos assim, como por exemplo de Oxalá. A figura de Omulu e Obaluayê, assim como seus mitos, é completamente cercada de mistérios e dogmas indevassáveis. Em termos gerais, a essa figura é atribuído o controle sobre todas as doenças, especialmente as epidemias. Faria parte da essência básica vibratória do orixá, tanto o poder de causar a doença, como a de possibilitar a cura do mesmo mal que criou. Enquanto os orixás iorubás são extrovertidos, de têmpera passional, eles são alegres, humanos e cheios de pequenas falhas que os identificam conosco, seres humanos, as figuras daomeanas estão mais associados a uma visão religiosa em que o distanciamento entre
deuses e seres humanos se estruturou de uma maneira bem ampla e complexa. Quando havia aproximação, havia de se temer, pois alguma tragédia estaria para acontecer, pois os orixás do Daomé eram austeros no comportamento mitológicos, graves e consequentes em suas ameaças. Na Umbanda, a diferença entre esses orixás se coloca de forma mais prática. Eles são vistos como tronos de Deus que subsistem e se manifestam na natureza e na vida através das energias que eles irradiam. As energias se diferem primeiramente pelo ponto de força. Os dois são representados pela Terra, porém, há todo o componente de terra firme dos continentes. A terra de Obaluayê já tem ligação com as margens de lagos e pântanos, águas paradas ligadas a Nanã. Assim, a terra propensa à germinação, ao crescimento de folhas, de plantas, de árvores, havendo ligada a essa forte vibração do Obaluayê. Na Umbanda, o Omulu já é estabilizador, mais concreto, absorvedor, estando no ponto negativo da mãe Iemanjá, que é um ponto positivo. Omulu, estabilizador, mais concreto, absorvedor, estando no polo negativo da mãe Iemanjá, que é positivo. O Baluayê é evoluído, expansivo, irradiador, estando no polo positivo da mãe Nanã, que é negativo. O Mulu forma a linha em que trabalha também Exus. Já o Baluayê formata junto ao Oxalá a linha em que trabalham os preto velhos. O Mulu, ele atua nos seres humanos pelo chakra básico, enquanto o Baluayê está presente pelo chakra esplênico. Vamos ver agora algumas características dos filhos de Obaluayê. Ao senhor da doença é relacionado um arquétipo psicológico derivado da sua postura na dança. Se nela o Mulu, o Baluayê, o Chapanã, o Sapatá esconde dos espectadores as suas chagas, não deixa de mostrar, pelos sofrimentos implícitos em sua postura, a desgraça que o abate. No comportamento do dia a dia, tal tendência se revela através de um caráter tipicamente masoquista. Arquetipicamente lega a seus filhos tendências ao masoquismo e à autopunição, um austero código de conduta e possíveis problemas com os membros inferiores, em geral, ou pequenos, outros defeitos físicos. Pierre Verger define os filhos de Omulu como pessoas que são incapazes de se sentirem satisfeitas quando a vida corre tranquila para elas. Podem até atingir situações materiais e rejeitar, um belo dia, todas essas vantagens por causa de certos escrúpulos imaginários. São pessoas que, em certos casos, se sentem capazes de se consagrar ao bem-estar dos outros, fazendo completa abstração de seus próprios interesses e necessidades vitais. No candomblé, como na Umbanda, e até mesmo no Batuque, tal interpretação pode ser demais restritiva. A marca mais forte de Omulu, de Obaluayê, de Sapatá, de Chapanã, não é a exibição de seu sofrimento, mas o convívio com ele. Então, ele se manifesta numa tendência autopunitiva muito forte, que tanto pode revelar-se como uma grande capacidade de somatização de problemas psicológicos, que é o que nós vamos tratar nos outros vídeos, isto é,
A transformação de traumas emocionais em doenças físicas reais, como numa elaboração de rígidos conceitos morais que afastam seus filhos de santos do cotidiano, das outras pessoas em geral e principalmente dos prazeres da vida. Então, a sua insatisfação básica, portanto, não se reservaria contra a vida, mas sim contra si próprio, uma vez que ele foi estigmatizado pela marca da doença, já em si, que é uma punição. Em outra forma de extravasar o seu arquétipo, um filho do orixá menos negativista pode apegar-se ao mundo material de forma sofredora, como se todos estivessem perigosamente contra ele, como se todas as riquezas lhe fossem negadas, gerando um comportamento obsessivo em torno da necessidade de enriquecer e de ascender socialmente. Mesmo assim, um certo toque do recolhimento e da autopunição de Omolu e de Obaluaê, de Sapatá, de Chapanã, serão visíveis em seus casamentos. Não raro se apaixonam por figuras extrovertidas e sensuais, como a indomável Yansan, a envolvente Oxum, o atirado Ogum, que ocupam naturalmente o centro do palco, reservando ao cônjuge de Omolu, Obaluaê, Sapatá, enfim, um papel mais discreto. Gostam de ver o seu amado brilhar, mas o invejam e ficam vivendo com muita insegurança, pois julgam o outro uma fonte de paixão e de interesse de todos. Assim como Ossanha, as pessoas desse tipo são basicamente solitárias. Mesmo tendo um grande círculo de amizades, frequentando o mundo social, o seu comportamento seria superficialmente aberto e intimamente fechado, mantendo um relacionamento superficial com o mundo e aguardando a sua intimidade para si próprio. O filho do orixá, desse orixá, ele oculta sua individualidade com uma máscara de austeridade, mantendo até uma aura de respeito e de imposição, de certo medo aos outros. E pela experiência inerente a um orixá velho, eles são pessoas irônicas. Então, seus comentários, porém, não são prolixos e superficiais, mas secos e diretos, o que colabora para a imagem de terrível que forma de si próprio. Entretanto, podem ser humildes, simpáticos e caridosos. Assim é que na Umbanda esse orixá toma a personalidade da caridade na cura das doenças, sendo considerado esse orixá da saúde. O tipo psicológico desses filhos são pessoas fechadas, são desajeitados, são rústicos, eles são desprovidos de elegância ou de charme. Pode ser um doente marcado pela varíola ou por alguma doença de pele e é frequentemente hipocondríaco. Tem considerável força de resistência e é capaz de prolongados esforços. Geralmente é um pessimista, com tendência autodestrutiva que o prejudica muito na sua vida. Amargo, melancólico, torna-se solitário. Mas quando tem os seus objetivos determinados, ele é combativo e obstinado em alcançar as suas metas. Quando desiludido, reprime as suas ambições, adotando uma vida de humildade, de pobreza voluntária e de mortificação. É lento, porém perseverante, firme como uma rocha. Falta-lhe espontaneidade e capacidade de adaptação, e por isso não aceita mudanças. É vingativo, cruel e impiedoso quando ofendido ou humilhado. Ele é essencialmente viril, né? Por ser um orixá fundamentalmente masculino. Falta-lhe um toque de sedução e sobra apenas um brutal solteirão, um
uma solteirona. Fenômeno semelhante parece ocorrer no caso de Nanã também. Quanto mais poderosa e mais acentuada é a feminilidade, mais perigosa Nanã se torna. E paradoxalmente, perde a sedução. Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre a introdução sobre o Obaluayê, Chapanã e Sapatá, o Mulu, o orixá da cura, o médico dos orixás, da psicologia analítica, religião e os orixás. Eu vou apresentar um PowerPoint também. Saúde mental entre Nanã, Obaluayê, Chapanã e Olocum e a manobra da coletividade. Chapanã e a espiritualidade. Chapanã e Plutão, uma comparação perfeita. Chapanã, Plutão e a humanidade, uma analogia grega. Chapanã e a força transformadora. Chapanã e Olocum, uma analogia entre a energia psíquica dos orixás e a astrologia. Seria Chapanã um princípio de redenção tanto individual como coletivo? Parábola do semeador. Chapanã, Obaluayê, Sapatá, Omulu. Vou colocar eles dentro da mandala astrológica. O passeio de Chapanã, o trânsito de Chapanã, de Obaluayê, de Sapatá, de Olocum e Obatalá em 2025 pela astrologia e astúcia no olhar de Chapanã, uma analogia na mandala astrológica. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Beijos.